Passei. Agora, cadê você aqui? Aqui. Make first. Pronto. Agora é com você aí. Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos dar continuidade à aula de gestão estratégica voltada para a área de logística, né? Está compartilhando a tela com vocês aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre estratégia, né, que envolve a questão de produção, a questão de logística. Tem uns livros muito bons que falam da questão de gestão estratégica. E vamos iniciar falando da origem, né, do conceito de estratégia. Então, esse termo estratégia, as origens veio da Grécia Antiga, né? E geralmente esse termo utilizado de estratégia era usado muito quando tinha guerras, né? Então, sabe que generais gregos jamais atacavam o inimigo sem conhecer o cenário. Então, eles usavam muito essa questão de estratégia para ter uma vantagem competitiva, né? Naquelas inúmeras guerras que aconteceram no passado. Então, as vantagens competitivas, né? Saber o perfil do competidor e o seu jogo de luzes e sombras, tudo isso influenciava para que assim pudesse ter vários triunfos, né? No passado. Quem não se recorda aqui do cavalo de Troia? Vocês lembram? Já assistiram alguma vez? Sim, sim. Já, professor. Então eram muito usadas essas questões de saber como atacar o inimigo, em muitos casos, sem derramar até surpreender de fato o inimigo para que pudesse vencer as batalhas. Então, essa postura intelectual os historiadores chamavam de estratégia, né, no passado. Então, tem um livro muito bom chamado A Arte da Guerra. Ele é muito bom mesmo. Eu recomendo a ler. Que diz o seguinte, né? Há 2.500 anos, Sun Tzu escreveu um livro extraordinário na China, chamado A Arte da Guerra. Ele nos ensina que o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Então, quando a gente consegue surpreender o inimigo numa guerra, sem precisar de lutar, isso é o máximo, né? Então, lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. Então, a glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Isso é uma das citações bem fortes desse livro, né? E trazendo outros conceitos, ele fala que para vencer uma guerra é necessário que nós conheçamos a nós mesmos e depois conheçamos o inimigo. Se a gente conhece a nós mesmos e o inimigo, a gente tem quase 100% de chance de ganhar, né, uma batalha. Então, se a gente está pensando em uma organização, a organização precisa conhecer a si mesma e conhecer a concorrência, né? Então, quando conhece a concorrência e a si mesmo, isso vira uma grande vantagem competitiva, saber como é que vai tomar as ações. Também fala aqui que a estratégia é a ciência do emprego do tempo e do espaço, né? Sou menos econômico com espaço do que com tempo. O espaço pode ser resgatado, o tempo perdido jamais. Isso é uma frase de Napoleão Bonaparte, né? Então, o tempo é muito precioso, né? Então, o tempo a gente não pode perder. Então, todo o tempo que nós temos que pensar em estratégia para que nós possamos ter uma vantagem. E isso as organizações têm que pensar constantemente.
E, enfim, por quase 2.000 anos, o uso do termo estratégia limitou-se basicamente ao meio limitar. Então, sua aplicação na área de administração de empresas iniciou possivelmente pelo uso da expressão política de negócio, já no meado do século XX, muito tempo depois. E aí vem algumas citações, né? Alfred Schadler, em 62, fala que a estratégia é a determinação dos objetivos de longo prazo de uma organização e a adoção de ações adequadas para atingir esses objetivos, né? Então, toda empresa ele pensa o seguinte: existem objetivos que vai alcançar a longo prazo, mas que a adoção das ações nesses períodos é que vai chegar à conquista desses objetivos. Henry Mistberger, né, ele fala em 88 que a estratégia é a força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente. Então, o padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para fazer face ao meio envolvente. Então, tem outras afirmações nas premissas, né, que depois das estratégias formuladas, há pouco espaço para alterações. E o futuro só pode ser estudado. Deixa eu só mais uma palavra. E o futuro só pode ser estudado e a estratégia só pode ser planejada com visão de longo prazo, que eu quero atingir daqui a determinado tempo. Vou contar uma experiência pessoal que só para a gente fazer analogia, né, sobre como as organizações pensam. Em 2005, né, tive a oportunidade de receber um treinamento por 6 meses lá no Japão. Então nós fomos com uma empresa lá para treinar sobre até a questão de novas tecnologias, né, de maquinária que não existia aqui no Brasil, para depois a gente ser multiplicadores na planta da empresa aqui em Camaçari, né, aqui na Bahia. Nós fomos lá para esse treinamento e chegando lá para esse treinamento, a gente recebeu uma ajuda de custo para se manter lá. Só que a ajuda de custo, na minha opinião, era um valor muito alto. Então, o que é que eu fiz? Eu pensei, bom, eu, eu tenho um plano para o futuro. Então, meu plano para o futuro é quando eu sair daqui, quando chegar em Camaçari, ter o meu carrinho, comprar um carro para mim e casar. Para isso, existe um gasto, né? Então, fiz um plano de que se eu economizasse X valor, eu conseguiria ter tudo isso quando eu voltasse, né? Depois de 6 meses para minha cidade. E aí eu abri mão de muitas coisas que tinha lá. Eu participei de muitas coisas, mas também abri mão de outras coisas. E aí muitos dos meus colegas ficavam, né, me censurando. Ah, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vamos curtir isso. E eu me segurando economicamente porque eu tinha essas metas. Então eu juntei esse dinheiro lá e depois de 6 meses, quando retornamos para cá, para Camaçari, na primeira semana eu tinha o dinheiro à vista para comprar o meu carro, não é? Então eu já tinha o dinheiro à vista para comprar o meu carro e depois de algum tempo, 6 a 7 meses, de entrada no casamento e todo o custo do casamento, de fato, eu que banquei, né? Mas por que isso aconteceu? Porque eu montei essa estratégia lá e foi uma estratégia a longo prazo. Eu passei 6 meses, né, com o objetivo de realizar essas duas coisas, era comprar o carro e realizar o casamento com todo o custo partindo de mim, de minha pessoa. Então, com os objetivos traçados, eu consegui tudo isso. Então, quando se vai para uma organização, fazendo analogia, ela faz essa estratégia de como que ela vai atingir os objetivos. Ela tem os objetivos muito claros, ela precisa montar uma estratégia ao longo desse tempo, com algumas ações, como é que ela vai conseguir atingir. Então, a natureza complexa do mercado exige que a criação estratégica assuma um caráter de aprendizagem constante. Então, a gente está sempre aprendendo.
Então, o papel do líder é gerir o processo de aprendizagem, de onde poderão emergir novas estratégias. Então, tem muitas organizações que ela faz com que os funcionários, né, ela possa se sentir parte da empresa, justamente para que esses funcionários eles possam ter motivação para dar ideias de como fluir, como melhorar os processos para atingir os objetivos. Então, seguindo esse fluxo, a gente tem a estratégia pretendida, depois a deliberada, aquela que de fato foi colocada em prática, e no final a gente fica com a estratégia realizada. E segundo Mischberg, diz que o futuro é imprevisível, né? Então, o plano de longo prazo não serve para nada, segundo ele. E mais o mais importante é ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte de uma estratégia de alguém. Então, sempre na vida, ou a gente monta a nossa própria estratégia, ou a gente vai estar inserido na estratégia de outra pessoa. Isso é no trabalho, isso é na família, isso é em qualquer lugar. Então, quando falamos em planejamento estratégico, parece que é só teoria, mas há muitos exemplos na vida real, né? Por exemplo, o ataque de 11 de setembro, né, de 2001. Quando isso aconteceu, né? Aí existem algumas perguntas, né? Como afetou as empresas aéreas, né? Então, existiam as empresas aéreas naquele momento, mas depois desse dia, tudo mudou, né? Então, as empresas elas teve que se adaptar às empresas aéreas, né? Logicamente que ficou muito mais rigoroso, né? E o turismo mundial, como é que será que foi afetado, né? E o turismo interno no Brasil? Era previsível em plano estratégico da CIA que isso acontecesse, né? Então, por que a importância de um sistema de informação estratégica, né? Então, será que as empresas precisam disso também? É evidente que sim, né? A gente percebe que todo o tempo o cenário ele, ele é mudado, né? Constantemente, dependendo das coisas que acontecem. Temos a questão no Brasil que aconteceu há alguns anos do leite adulterado, né? Imagine quem trabalha nessa área e tem a notícia que o leite foi adulterado, né? Que impacto isso aconteceu, né? nesse mercado. Então, qual é o efeito para a Parmalat, né, das notícias sobre o leite adulterado? Será que perdeu uma fatia do mercado na época, né? Subir a venda de outras marcas? Então, por isso que a gente sempre tem que ter a mente de muita estratégia, justamente porque o cenário ele muda constantemente. Então, vantagem competitiva, né? O que é? É uma posição ou condição superior que uma firma ocupa ou adquire em seu ambiente de negócio em relação aos seus concorrentes. Então, a vantagem competitiva é isso, é uma posição que você já está um degrau acima dos concorrentes, né? Relacionado à sua marca, ao seu tipo de serviço. Então, toda empresa, ela pretende ter uma vantagem competitiva sobre os outros. E por que algumas empresas apresentam sempre um desempenho superior às outras, né? Por que será? Porque essas empresas elas possuem uma vantagem competitiva que talvez outras empresas não tenham, né? Então, por isso que ela está sempre um pouco à frente. Não sei se vocês já assistiram, né, a corrida de São Silvestre, aquela corrida que acontece no final do ano. Quem corre na frente dos primeiros minutos? Né? Alguém pode dizer aí quem que corre na frente? Quem já assistiu essa corrida? Então, quem geralmente corre na frente, né, nos primeiros minutos, são aquelas pessoas que estão ali mais para diversão, né? Não são as pessoas mais preparadas para ganhar a corrida, né? E no final, quem que vence geralmente são aquelas pessoas que começam lá atrás, né? Ele vai mantendo o mesmo ritmo, porque a corrida é muito longa.
Então, a firma possui a vantagem competitiva sustentável quando ela tem uma estratégia de criação de valor que não pode ser duplicada ou imitada pelas outras firmas. Então, para ter uma vantagem competitiva sustentável, tem que ser algo que seja criado que nenhuma outra possa copiar. E aí nós temos muitos exemplos, né, relacionados a isso, né? Nós temos o exemplo da Coca-Cola, né, que é uma empresa que, por mais que outras empresas tentem imitar a sua marca, não consegue de forma nenhuma, né, derrubá-la. Então, ela já tem uma vantagem competitiva sustentável, né, no mercado. E isso já começa também em algumas marcas pelo próprio nome que você coloca no produto, né? Nós percebemos que tem alguns produtos que ele está tão inserido no nosso dia a dia que, ao invés de a gente falar o produto que nós queremos adquirir, nós falamos a marca. Por exemplo, chiclete, né? Chiclete é a marca. Na verdade, o produto é goma de mascar. Mas está tão enraizado em nossa mente que quando a gente vai comprar uma goma de mascar, nós falamos, eu quero um chiclete. Assim como acontece com o Mobril, né? Que é palha de aço. Às vezes a gente compra até de outra marca, mas nós solicitamos, eu quero um Bombril, né? Porque a marca já está enraizada, assim como acontece com Kiboa, Pontonete e outras marcas, né? Aqui vai falar um pouquinho da estratégia segundo Porter. A meta final da estratégia competitiva é lidar com ambientes externos em favor da empresa, né? Entender que para a estratégia dar certo, o ambiente externo precisa ser a favor da empresa. E para isso acontecer, eu preciso ter um poder de barganha junto aos fornecedores, porque se eu diminuo a questão de valores com o fornecedor, eu posso replicar isso para os clientes, né, automaticamente. Entender a ameaça de novos entrantes, né, nesse mercado, como que pode afetar o mercado que eu trabalho, ameaça de produtos substituídos, poder de barganha com os clientes, né, tudo isso. E aí, liderança total em custos implica em quem? Alta fatia do mercado, acesso favorável de matérias-primas, rígido controle de custos e processo de fabricação e alto investimento em instalações e volume produtivo, né? E uma coisa importante para que possa ser diferenciada uma empresa de outra é fazer uma forte capacidade em pesquisa básica, né? Então, se uma empresa ela investe muito em pesquisa, ela tem uma grande vantagem competitiva sobre as outras. Geralmente, essas franquias de fast food para ser instalado numa cidade, ela faz uma pesquisa rigorosa para ver se vale a pena colocar a marca naquela cidade. Ela estuda o público, né? E além que a reputação empresarial de liderança, né? Tecnológica de qualidade, ela precisa ser irrefutável, né? Ela precisa ter uma reputação forte, né? E os riscos que pode ocorrer é redução da necessidade de compradores pelo fator de diferenciante e imitações que sempre vai acontecer. E uma coisa importante que, só para a gente fazer uma analogia, e na savana, né, africana, mal amanhece o dia, né, e toda zebra sabe que deve correr mais do que o leão, né? Porque se ela não correr mais do que o leão, ela vai ser devorada. Mas basta o sol surgir no horizonte e todo leão também sabe que precisa correr mais do que uma zebra. Então, cada um com seus objetivos particulares para poder sobreviver, né, na savana. E relacionado ao mercado, toda empresa ela tem suas estratégias justamente para sobreviver nesse mercado. Então, na África, zebra ou leão, quando amanhece o dia, é hora de correr. Então, independente se nós somos patrão ou se a gente é empregado, é evidente que precisamos correr, né? E quem mais se dedica nessa corrida desenfreada vai ter vantagem.
Relacionado à estratégia de produção, uma função de produção e operações pode ser alicerçada da vantagem competitiva da empresa. A produção e operações necessita de um direcionamento estratégico para assegurar sua efetividade. Então, tanto a produção como as operações, ela precisa, né, de uma estratégia para que assim a produção possa ser uma vantagem competitiva. Então, tem algumas decisões estratégicas, né? Está em quais negócios, né? Quais diversificados ser, quais negócios adquirir e quais desfazer, né? Como alocar dinheiro para os diferentes negócios, como gerenciar as relações entre os diferentes negócios. E aqui tem alguns papéis dentro da estratégia de produção. Nós sabemos que produção, ela precisa ter uma estratégia, da estratégia que vai iniciar de como que a operação ela vai ser executada, para no final que essa produção ela possa assim ter uma vantagem competitiva. Então, o fator produção deve desenvolver seus recursos para que forneça as condições necessárias para permitir que a organização atinja seus objetivos estratégicos. Então, se um fabricante de microcomputadores decidiu competir para ser o número 1 do mercado com novos produtos inovadores, né, sua função de produção precisa ser capaz de enfrentar as mudanças, né, exigidas de inovação contínua. Então, se tem essa meta de ser o melhor, né, no ramo, o número 1, é evidente que a produção tem que acompanhar essa evolução, né? Então, produtos mal feitos, né, ou serviço relapso, entrega lenta, promessas não cumpridas, pouca escolha de produtos ou serviços, ou um custo de produção muito elevado, com certeza, ao longo prazo, isso vai afundar a empresa. Então, uma função de produção que esteja oferecendo vantagem de curto prazo e de longo prazo, esta vai impulsionar com certeza a estratégia da organização, protegendo a questão da competitividade. E aqui tem alguns estágios, né, na função produção. Então, tudo começa com o estágio 1, que é a neutralidade interna, que significa que é parar de cometer erros. Então, o primeiro estágio, para que possa tornar uma vantagem competitiva, é evitar que tenha erros, né? Esse é no primeiro estágio. Já o segundo estágio é neutralidade externa, que está entre as melhores. É o primeiro ponto. Então, se tem as concorrentes, eu preciso estar pelo menos entre as melhores. E quando já estou nesse nível, eu passo para o terceiro estágio, que é o apoio interno, né? Ser claramente a melhor. Isso precisa ser uma visão clara para todos os funcionários, né? Ser a melhor do ramo, né? E aí, quando todo mundo já tem essa visão clara, passa para o estágio 4, que é o apoio externo, né? Mantém a superioridade através da vantagem produção. E aí vem alguns objetivos de desempenho em produção, que é o ser o mais barato, ser o mais flexível e o mais rápido, né? Então, aqui tem alguns objetivos de desempenho que é muito importante. O primeiro fala, fazer certo as coisas, né? Se eu faço certo as coisas, eu vou proporcionar uma vantagem de qualidade. Isso é muito claro. Se a empresa ela faz as coisas com rapidez, ela proporciona uma vantagem de tempo e velocidade para aquela organização. Mas se uma empresa ela faz as coisas em tempo, isso significa que é uma vantagem de confiabilidade. Mas se ela mudar o que você faz de uma maneira constante, ela proporciona assim, uma vantagem em flexibilidade. Mas se de repente ela faz, né, coisas mais baratas, isso ela proporciona uma vantagem em custo. Então, isso vai depender de cada empresa, né? Então, fazer certas coisas, isso significa que é uma vantagem em qualidade, quando começa a fazer certas coisas. E aqui tem alguns exemplos, né? Como é que nós percebemos isso? Imaginemos um hospital.
É quando os pacientes recebem o tratamento mais apropriado, né? É quando os funcionários são corteses ou amigáveis e solícitos. Se for referente a uma empresa de ônibus, é quando os ônibus são limpos e arrumados. O horário é rigoroso e atende às necessidades do usuário. Se for numa fábrica de automóveis, né? Os componentes são fabricados conforme especificações e o produto é atraente e sem defeito, né? E se for no supermercado, os produtos estão em boas condições e a decoração é adequada e atraente. Agora, se for fazer as coisas com rapidez, isso significa que a vantagem é tempo e velocidade. Então, se for no hospital, o tempo entre a solicitação de tratamento e sua realização é mínimo, né? O tempo para resultado sair é mínimo. Se for empresa de ônibus, o tempo total da jornada para o usuário atingir seu destino é mínimo. Se for uma fábrica de automóveis, o tempo entre o pedido de um carro específico e sua entrega ao consumidor é mínimo. E o tempo de espera na assistência técnica é mínimo. Então, se for no mercado, o tempo de transação total, desde a chegada até a loja até o retorno do consumidor à sua casa é mínimo. E imediata disponibilidade de bens. E se for fazer as coisas em tempo, isso significa que a vantagem é de confiabilidade de entrega. Se for no ramo de hospital, a proporção de consultas canceladas é mínima e as consultas são feitas nos horários programados. Se for uma empresa de ônibus, fixa o horário em todos os pontos do trajeto. E se for uma empresa de fábrica de automóvel, né, como é que nós percebemos a confiabilidade? Entrega de veículos aos revendedores em tempo previsto. E se for num supermercado, expõe o horário do funcionamento e o tempo de fila é mínimo, né? Mudar o que você faz. Isso é uma vantagem, flexibilidade. Então, se for no hospital, é quando tem introdução de novos tipos de tratamento, habilidade para reprogramar consultas, aquilo que não estava previsto. Se for uma empresa de ônibus, introdução de novas rotas, grande número de locais servidos, né? Se for numa fábrica de automóveis, introdução de novos modelos, habilidade de ajustar o número de veículos fabricados. E se for no supermercado, introdução de novos bens ou promoções, habilidade de se ajustar ao número de consumidores atendidos e fazer as coisas mais baratas. Proporciona assim uma vantagem em custo, né? No hospital, tratamento mais baratos, internações menores, menos desperdício. Se for uma empresa de ônibus, como é que nós podemos perceber, né? Passagem mais barata, ônibus mais econômico, rotas melhores. E se for uma fábrica de automóveis, modelos populares, fabricações mais simples. E no mercado, menos marcas mais populares e menos serviços. Então, se a gente for analisar, né? Se a gente, esse fluxo aqui, esse gráfico aqui para a gente, né? Mostra o seguinte, se a gente atender o item de custo, né? O objetivo de custo, como consequência nós teremos preço baixo, margem alta, que é a produção mais elevada, ou ambos, né? Ou seja, alta produtividade. Se for a questão de confiabilidade, isso significa que vai ser uma entrega confiável, né? Que pode se confiar. E se for flexibilidade, frequência de lançamento de novos produtos e serviços, né? Ampla variedade de produtos e serviços e ajuste de volume entregue. E na qualidade, isso significa que os produtos e serviços estão sob especificações, ou seja, processo isento de erros. E se for rapidez, tempo de entrega reduzido e produção muito rápida, né?
Então, aí vem uma questão essencial. Uma fábrica pode ser boa em todos os aspectos, será? Por exemplo, a Nissan, temos a Apple, né? A Nike. Então, a fábrica dedicada a ter mais baixo custo de produção pode, ao mesmo tempo, ser a que produz um produto diferenciado. Outra questão, os requisitos em equipamentos, insumos e tecnologia de pessoas são os mesmos? Eu posso ter altíssima qualidade se eu também fizer tudo rápido, mudar minha linha de produção de um produto para outro a todo momento? Então, trocas que se tem que fazer, escolhas entre uma ou outra ênfase, né? E como escolher as áreas e tipos de vantagens que serão priorizadas em um sistema de produção? Aí nós colocamos desempenho da produção versus requisito do mercado. Então, é necessário acompanhar de perto as mudanças no ambiente para garantir que o desempenho da função produção reflita as necessidades do mercado a cada momento. Gastar com o objetivo de desempenho pouco valorizado pelo cliente é gerar custos sem agregar valor. Então, quando a gente gasta muito tempo com objetivos que o cliente ele nem valoriza, isso significa que a gente está, de fato, perdendo tempo. Então, mais uma vez, a tabelinha mostra para a gente que os fatores competitivos, né, se os consumidores valorizam, né, e os objetivos de desempenho. Então, se o cliente ele quer preço baixo, logicamente, eu preciso investir no objetivo de custo. Se de repente o meu público quer qualidade alta, logicamente que eu tenho que investir no objetivo de qualidade. Mas se o meu público ele quer uma entrega rápida, eu tenho que investir no objetivo de rapidez. Mas se de repente meu público, meu cliente quer investir em entrega confiável, confiabilidade, né? Se for produtos e serviços inovadores, isso significa que é flexibilidade. E ampla gama de produtos e serviços é flexibilidade envolvendo composto de produtos. Então, vai sendo alguns passos para que nós podemos formular algumas estratégias. Primeiramente, identificar o que é importante para o negócio e para os clientes, né? Depois, decidir em quais critérios de operação a empresa vai competir e avaliar como está o seu desempenho e onde está falhando. Então, critérios ganhadores de pedidos são os fatores críticos ou primários, fatores motivadores ou fatores realçadores, né? Critérios qualificadores são muitas vezes ligados à higiene e prevenção de falhas. Aqui tem alguns tipos de benefícios que a gente não vai entrar em detalhe. E aqui tem um exemplo, né? Um estudo de caso para uma rede de lanchonete do tipo alimentação rápida. Então, se a gente fosse fazer um estudo de caso sobre alimentação rápida, tem vários aspectos que precisam ser analisados para que assim eu possa montar uma estratégia competitiva, né? Primeiramente é preço, tem que analisar preço, né? Se for a questão de fast food, o que conta muito é a questão de serviço rápido, que as pessoas não gostam de esperar. Tem a questão de brinquedo, lembrança, né, que chama a atenção, principalmente de crianças. Aí vem refrigerante. Que tipo de refrigerante vai ser servido? Pode ser um brinquedo externo. A qualidade do lanche, que é o mais importante, né? Variedade, se tem variações, né, nesse lanche. Variações das bebidas. E dependendo de qual for a cultura ou o país, elas se adaptam a isso também, né? Variedade nas sobremesas, qualidade da batata frita, isso é importantíssimo. Responsabilidade social, se de repente essa organização ela tem algum programa, né, relacionado à responsabilidade social,
conforto nas instalações, forma de pagamento, limpeza e organização do restaurante e qualidade no atendimento. É importante que a gente possa fazer uma pesquisa da importância que os clientes dão, né, a cada critério. Por exemplo, sobre preço, o que é que ele acha, né? Sobre serviço rápido. Então, a gente vai fazendo essa pesquisa para ter uma contabilidade depois. E pesquisar o desempenho da empresa em cada critério, né, considerando os concorrentes. Então, não fica somente fazer pesquisa sobre o cliente, mas sobre os concorrentes também. Aqui é uma escala, essa aqui eu não vou mostrar aqui agora, vou entrar em detalhe. E definir depois a prioridade de melhoramento, ou seja, aquilo que pretende se melhorar, né? Falando um pouco de McDonald's, que a gente já está aqui nesse processo, a McDonald's ela se adapta à região que ela vai ser instalada. Por exemplo, tem algumas regiões de alguns países que ela adaptam a questão de, em vez de ser hambúrguer de carne, ela usa hambúrguer de peixe, que é mais propício naquela região. Tem a questão que ela coloca tipo uma biblioteca, porque talvez naquela cultura as pessoas tenham o costume de ler. Em alguns locais coloca chá, porque é faz parte da cultura daquele local. Então elas vão se adaptando a cada região. E uma coisa importante que eu gostaria de acrescentar é que na vida, falando de nós mesmos aqui, que eu me incluo também como estudante, né? E muitas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente acha que já está tudo bem, que já está tudo tranquilo, porque talvez a gente fica na nossa zona de conforto e acha que já está tudo tranquilo na nossa vida. E aconteceu com um rapaz que é uma história real, que ele é muito bem sucedido hoje, que ele trabalhava numa empresa e ele ganhava bem, mas ele não ficava na zona de conforto. Então alguém falou para ele: por que você não investe em conhecimentos tecnológicos, né? Para poder ganhar um pouco mais. E ele fez isso. Ele investiu no conhecimento tecnológico e ele foi para uma outra empresa para trabalhar na área de TI, né? Então ele começou a trabalhar na área de TI e ele já estava ganhando muito bem nessa empresa. Até quando uma outra pessoa virou para ele e falou assim: por que você não investe, talvez, numa empresa sua mesmo, né? Você seja um empreendedor. Porque você acha que está tão bem, mas você tem 30 anos, e 30 anos você vai parar de crescer? Por que você não investe em algo que seja seu, né? Que tenha uma rentabilidade sua? E ele ficou pensando sobre aquilo, ele já ganhava tão bem. E aí ele resolveu mudar. O que é que ele fez? Ele teve a coragem de pedir, depois de certo tempo, que ele foi pegando as habilidades daquela empresa, ele pediu para sair daquela empresa e montou sua própria empresa. E foi no ramo de calçados. Ele começou a montar uma loja e, pelo conhecimento e experiência que ele já tinha, resumindo a história, hoje ele tem 40 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Ele tem 40 anos, ou seja, com 30 anos ele já estava tão bem, mas depois que alguém abriu a visão dele, ele mudou, saiu da zona de conforto e com 10 anos depois, hoje ele tem tipo um império, né? 40 lojas espalhadas no Brasil inteiro. E mesmo assim, ainda assim, ele não está satisfeito. Então, quando uma empresa ela insere no mercado, ela não pode estacionar, porque se ela estacionar, vai vir uma outra e vai ultrapassar. Então, o mercado ele é muito feroz. E assim é com nossa vida pessoal também. Vocês estão tomando um curso aqui hoje, né, de técnica e logística, e se de repente vocês terminaram o curso de tecnologia e resolver parar,
pode ter certeza que muitas outras pessoas que vêm atrás de vocês vão passar vocês e você muito mais qualificado, porque o mercado não exige que a gente pare, entendeu? A gente precisa sempre manter Professor? estratégias vivas. Juliana levantou a mão aqui, pode comentar. Sim, professor. Eu acho que aconteceu algum equívoco hoje aí, viu? Que assim, a turma da gente é de qualidade e essa foi a nossa terceira aula de qualidade. A gente estava aguardando para entrar na aula de qualidade e colocaram a gente para entrar. Eu estou vendo o senhor repetindo uma aula que até eu já copiei toda no caderno e É foi a nossa porque, terceira aula. é porque agora é aula de logística, né? Sim, mas a gente ficou aguardando a aula das 18, aí mandaram a gente entrar agora nessa aula e até Ah, então outros alunos também da qualidade entrou nessa aula aí, tipo, não entendi. explicaram pra gente que não seria. Desde as Entendi. 18 horas que a gente estava aguardando a aula começar. É porque 18 horas já teve a aula que foi E mais específica. 18 horas todos nós tentamos entrar e ninguém conseguiu entrar na aula das 18. Com o link que a escola passou pra gente hoje Uhum. pela manhã, da aula das 18, e ninguém conseguiu entrar. Aí ficou todo Entendi. mundo aguardando, a gente ainda conversou no grupo do curso, e aí nessa aula que começou às 17h30, mandaram a gente entrar aqui, estava tendo essa aula. Entendi. Foi porque realmente 18 horas, nem eu consegui entrar naquele link, entendeu? 18 horas. Isso, E aí que aconteceu, o pessoal de um grupo, porque são dois grupos que tem técnica em qualidade. E aí o pessoal estava em um grupo, eles falaram, eu não estou conseguindo entrar. Aí o que é que eu fiz? isso, E eu cheguei e falei assim, ó, eu vou criar um novo link para que vocês possam entrar e assistir a aula, né, que era direcionada à qualidade. Aí eu criei esse link e aí disponibilizei tanto nos dois grupos que eu coloquei lá. Aí as pessoas que estavam com dificuldade para poder entrar, algumas pessoas entraram e assistiram a aula mais cedo, entendeu? entendi. Aí eu peço até desculpa a você É, que talvez teve esse equívoco aí relacionado até a questão de comunicação mesmo, ruído na comunicação. e- Rela- mas não só eu, pelo que eu estou vendo aqui, tem outras pessoas também que da aula de qualidade que Correto. também está aqui assistindo essa Eu aula. também. Uhum, exatamente. Aí depois faz o seguinte, vocês que entraram até pensando que era aula de qualidade agora, vocês me mandam uma notícia no privado para que a gente possa ver como é que a gente pode fazer para que a aula que a gente deu mais cedo você não possa perder. É, porque o que a escola passou para a gente é que você já tinha dado a aula Isso, e que a aula não foi gravada. exatamente. Aí o que aconteceu? Eu disse assim: como é que o professor entrou na aula, deu uma aula, a aula não foi gravada e os alunos nenhum conseguiu entrar. Então a aula foi dada para quem? Se além de não ter gravado, ninguém conseguiu entrar. Não, mas essa segunda informação está equivocada. Seis Entendeu? alunos, seis alunos estavam na aula logo mais cedo, Então, entendeu? foi isso que eu falei. Eu disse: eu estou esperando um posicionamento da instituição, até porque, sabe, como só é uma aula por semana, Uhum. tá ficando muito vago. E aí, o que acontece? Aí a gente ficou sem aula hoje, a aula não foi gravada, e aí você vai ter aula semana que vem, Mas isso a gente entendeu? dá Aí, para resolver. Como eu falei aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte: vocês, não só você, mas as outras pessoas que entraram nessa segunda aula pensando que era de qualidade, vocês mandam uma mensagem para mim no privado, que aí eu vou ver com o Elcio relacionado a isso aí. E aí eu vou gravar a aula, que foi a aula mais cedo, e aí ele coloca no isso, sistema para vocês assistirem, entendeu? ok. Eu Só tô que a no gente não grupo tem lá, seu contato. eu tô no grupo lá de vocês. Nossa, acho que não, viu, professor? Não é o grupo de qualidade? Isso, Pronto. Eu vou mandar um alô lá no grupo, mandar uma mensagem lá, aí vocês copiam o meu contato. pronto, tá certo. Se vocês quiserem anotar aqui, eu posso falar para vocês também. O meu número de telefone é o 987 78 4473.
Um minutinho. 987 78 4473. Ok. É Pronto, eu vou 71. estar certo. Eu vou estar salvando aqui e aí eu vejo com o senhor a outra aula. Hum. Pessoal. Então, por isso que eu não gravei. Porque ele só tem como gravar lá da escola mesmo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, como você falou aqui dessa questão que tem algumas pessoas aqui de qualidade na aula de logística, aí eu vou fazer o Sim. seguinte, eu vou gravar a aula, ver uma maneira com ele de gravar a aula e ele disponibilizar para vocês a aula de mais cedo. Ok. Pronto, certo. Eu estava acompanhando, pensando só que o senhor estava fazendo um resumo, porque eu já estava tudo copiado já. Aí eu Entendi. disse, Se ele você está falar, fazendo algum resumo para entrar no próximo assunto. E aí, esperando de nada. tá bom, então. Se você tivesse até Tá falado bom. mais cedo, seria até melhor. Mas tá Mas não tudo tem problema não, tranquilo. é Mas bom tá que tudo, reforça. mas tá tudo tranquilo. Ok, Aí você, professor, não só obrigada. você, mas os outros aí também, que de repente tá na mesma situação, manda uma mensagem no privado para mim que a gente resolve isso aí. Ok, Fechado. tá bem, Beleza, professor. beleza. Obrigado. Valeu, Boa De qualquer professor. noite. maneira, Obrigado. eu Boa noite. agradeço a atenção de vocês e aí a gente pede desculpa até pelo ocorrido aí, ruído na comunicação. Ok, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.